Vídeo 3. Qual é o tema? Crase. Por que vamos falar da crase? Porque na prática da escrita ela causa efeitos inúmeros de sentido e nós precisamos dominá-la de alguma forma para provocar esses sentidos e não usarmos erroneamente, inadequadamente. Para entender a crase, nós temos que relembrar alguns detalhezinhos bem específicos. Vamos a eles. Primeiro, gente, o processo, né? A palavra crase quer dizer mistura, fusão. O acento, de fato, se chama acento grave. Ele é o indicador da crase. Pronto, já é um detalhe importante para todo mundo. Adiante, vamos entender as ideias que dão base para nós entendermos o processo da crase. Qual é a ideia geral, gramaticalmente falando? Temos que entender que haverá crase quando o termo antecedente exigir a preposição a. Professor, o que é a preposição a? Lembrar lá da classe gramatical preposição. Preposição é a classe de palavra que liga outras palavras. E nesse caso, nós temos que lembrar da preposição a. Vou a Floripa. O a está ligando um termo aí. É uma preposição, beleza. E quando o termo consequente, aquele que vem a seguir, é aceitar o artigo a. Lembra lá do artigo a? Beleza. Ele indica, ele aponta alguma coisa. Vai haver crase, então, quando houver essa necessidade e houver essa fusão desses dois as. Quando houver a mistura desses dois azinhos, nós vamos ter o que nós chamamos de crase, que é indicada pelo acento grave, né? Aquele acentozinho no a. Beleza. Para nós entendermos isso melhor, obviamente, nós temos que ir à prática. Vamos pensar esses exemplos. Irei à cidade. Nós entendemos aqui que existe já a crase, ela está indicada aqui. Esse termo irei exige o quê? A preposição a, quem vai, né? Vai a algum lugar. E esse termo cidade aceita o artigo a. Então, irei à cidade. Na prática da escrita, o que eu vou fazer? Vou usar a crase. Há alguns anos, há muito tempo, na nossa ortografia, escrevia-se os dois as. Hoje não acontece mais isso. Nós acentuamos, nós usamos a crase da forma como a conhecemos. Apresentei-me a diretora. Eu posso até indicar para vocês que quando eu tenho a crase, a pronúncia é um pouco mais longa. Apresentei-me à diretora. Eu uso esse artifício para perceber a existência da crase. Dedico-me às artes. Dedico-me às artes. Tem crase. Nesses casos aqui, fomos à praia, estavam junto à porta. Todos são casos que vão exigir crase porque acontece essa fusão, essa mistura a partir dessa explicação teórica dada aqui. Algumas regras gerais vão ser apresentadas. Antes disso, vamos perceber por que aqui não acontece crase, né? Não temos crase nesses casos. Não digas isto a ninguém. Aqui, pessoal, eu só tenho preposição. Eu não tenho aquele não tenho. Os turistas visitaram. Visitaram o quê? A cidade, só tem um artigo. É um exercíciozinho bacana para vocês perceberem quando ou não tem crase, né? Uma regra geral é essa, crase antes de palavras femininas. É a regra, uma das regras gerais da crase. Observe se é uma palavra masculina, se é feminina. Majoritariamente, eu posso até dizer que 99,9% dos casos de crase são diante de palavras femininas. Os rapazes voltaram à piscina. Piscina é uma palavra feminina.
Aqui eu tenho crase diante da palavra Pelé, mas por um motivo. Ele fez gol a Pelé, é uma exceção, sabem por quê? Eu tenho subentendida a expressão maneira de, ou poderia ser também a expressão a moda de. Nessa situação, eu posso usar crase diante de palavra masculina. Raros os casos. Assistir a peça tem crase devido que aqui, né, exige uma preposição e a palavra peça aceita o artigo. Então, houve uma fusão que leva a crase. Assistir a quê? Ao filme. Nesse caso, eu já apresento uma regrinha, um artifício que funciona. Se você está em dúvida se aqui existe crase, você vai trocar a palavra feminina por uma masculina equivalente. Logo, você troca o a pela expressão ao. Se essa troca foi possível, o que você vai fazer? Você vai usar crase. Repetindo, troque a palavra feminina por uma masculina equivalente, né, que vá na mesma direção de sentido. Se essa troca for possível, vai haver crase aqui. Outro artifício que eu posso apresentar para vocês vai vir em seguida, antes dele. Observem que nessas expressões sempre haverá crase, quase sempre na verdade, porque tem algumas observações. À direita, né? Vire à direita, vire à esquerda. Nessas situações aqui eu vou ter crase, mas temos que observar também os sentidos que queremos produzir. Se eu disser a minha direita é melhor que a minha esquerda, vai ter crase nesse caso em que eu estou pronunciando? Não haverá crase. Agora, vire à direita, vire à esquerda, vai ter crase. Não construa à margem da rodovia. Aquela plaquinha que a gente sempre vê por aí. Não construa à margem da rodovia, vai ter crase. Agora, se eu disser não construa à margem da rodovia, vai ter um sentido diferente. Nós temos que observar, então, que a crase realmente tem esse poder de modificar os sentidos que nós produzimos ou queremos produzir por meio de nossos textos. É bem interessante. E nós conseguimos dominá-la lendo, praticando, escrevendo bastante e se atentando especialmente a essas regrinhas que estão presentes nesse arquivo que eu vou compartilhar com vocês, que na verdade já foi até mesmo compartilhado. Aqui temos alguns detalhezinhos, algumas exceções para palavra masculina. Já apresentei aquela exceção anterior e aqui eu vou pegar dois pronomes que aceitam crase, que são os pronomes aquele e aquilo. Vou àquele cinema. Posso usar crase aqui. É interessante observar. Não dê importância a aquilo. Cabe crase também. Não estou falando de todas as jovens, refiro-me a que você namora, acrescentando aqui o que também. A que você namora. Professor, cabe crase nessa circunstância? Sim, cabe crase. Vamos aqui, uma outra dica bacana que eu havia mencionado, né, que eu ia falar sobre ela, é essa que eu vou falar agora. O que vocês podem usar? Lá desde o ensino fundamental usávamos uma regrinha que os professores de português apresentavam. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra que. É um artifício que eu uso. Irei à Argentina, aliás. Vou à Argentina, você volta da Argentina ou volta de Argentina? Se a troca der certo, se você falar volto da Argentina, quer dizer que vou à Argentina é escrito com crase. Vou ou irei a Portugal. Volto da Portugal ou de Portugal? Volto de Portugal. Logo, não existe crase quando eu escrever vou a Portugal.
Outro exemplo, vou a Brasília ou volto de Brasília? Vou a Brasília, mas volto de Brasília e não da Brasília. Portanto, vou a Brasília não tem crase. Estou me referindo à capital. Então ficam alguns artifícios. Aqui temos um outro que eu posso acrescentar a partir dos mesmos exemplos. Irei à Argentina, irei para a Argentina. Deu certo aqui essa troca para a, eu posso usar crase também. É quase parecido ou quase igual àquele artifício anterior. E a recomendação que fica é: pratiquem a crase, estudem regrinhas que vão ajudar vocês dentro desse processo de estudo. Até!